da marca e atrair clientes. Na sua posição, na sua opinião, o que você acha que a célula de marketing precisa fazer para atingir esse objetivo estratégico e assegurar que o perfil dos clientes que chegam para o CJ seja condizente com a nossa missão? Olha, em relação à célula de marketing, é muito importante que tenha um bom alinhamento entre marketing e projetos, aproveitando muito bem as reuniões de processo, para que possa ser delimitado, então, qual que é o perfil do nosso cliente, o que é um cliente conforme, e que as políticas do marketing sejam, então, direcionadas, do marketing digital principalmente, sejam direcionadas a conseguir atrair esses clientes que sejam mais conformes. Com isso a gente vai garantir que a gente tem um bom indicador de conversão, porque a gente vai ter clientes conformes chegando que vão passar para diagnóstico, que são possíveis clientes a virem fechar projetos. E aí você acha que essas ações se restringem ao marketing digital ou você pensa em alguma outra ação? E além unicamente do marketing digital, a gente também pode utilizar em momentos que seja necessário um maior esforço comercial do uso de prospecções ativas, como foi feito com a Brasel há 2 meses atrás e com a Seminas no mês passado. Nesses momentos que é observada uma maior necessidade de fechar projetos, essas prospecções ativas fazem com que a gente consiga atrair um grande número de clientes, visto que normalmente essas associações e as nossas parceiros têm um grande número de participantes, e desse número a gente consiga atrair uma parte deles sejam conformes e que tornem, que virem a ser projetos, como a gente tem o caso do Los Mariachis, que foi um projeto vindo da Brasil. Obrigado. Maia. Rafael. Maia, um dos maiores desafios hoje é mensurar e quantificar os resultados gerados para nossos clientes, o que é fundamental para analisarmos a qualidade dos projetos e assegurar a satisfação e retenção de nossos clientes ou indicação de novos clientes. Quais desdobramentos futuros podemos esperar caso os resultados atuais não sejam satisfatórios e qual a melhor maneira, em sua opinião, de quantificarmos esses dados? Tá. Em relação a como que a gente vai conseguir quantificar o resultado dos nossos projetos, é uma coisa que eu tinha citado no momento da implementação, que os diretores das gestões passadas prezam que a gente tem que conseguir implementar os nossos projetos e que a gente consiga alinhar o que a gente está fazendo a um indicador da empresa, para conseguir então ter uma boa... acompanhar o quanto que as nossas ações estão gerando de resultado da empresa. Isso é muito complicado, é uma visão um pouco difícil de ser concretizada, que a gente tem que ir tomando passos pequenos para que isso consiga dar certo. Isso que a gente já tem muito tempo e muitos diretores que vêm tentando aplicar essas medidas. Agora, em relação aos nossos indicadores, como a gente pode avaliar isso, a gente tem que seguir muito bem, tanto utilizar muito bem os insumos que a gente pega do NPS, não só pensando na métrica, no valor, mas nos insumos que são coletados pelo GRC, para que a gente consiga entender o que deu errado e planejar então para futuros projetos que consiga evitar futuros erros de execução. Fernando. André, parabéns pela apresentação, cara. Na hora que você estava falando sua apresentação a respeito dos problemas no processo de negociação, você citou um ponto que foi a reimplementação da declaração de escopo. Eu queria que você falasse um pouco de pontos positivos e negativos a respeito disso. E além disso, uma outra preocupação do processo de negociação é o tempo, que é um ponto que foi levantado tanto em NPS pós-venda quanto em NPS pós-não-venda, né? Então eu gostaria também que você falasse se você acha que o lead time de negociação que nós temos hoje é o lead time ideal ou o que poderia ser feito? Certo. Eu acredito que como ponto positivo, essa declaração de escopo ela consegue dar um maior alinhamento com a expectativa do que o cliente está esperando com o projeto. Então a gente consegue buscar mais informações nesse momento e até mesmo entender um pouco de qual vai ser o perfil de pagamento, quanto que ele está disposto a pagar para facilitar com que os gerentes de negócio então consigam fazer um melhor planejamento no momento da entrega da PP. O que a gente tem de ponto fraco nisso é que, como foi o motivo foi retirado do ano passado pelos gerentes e pelos consultores master, pelos diretores e pelos consultores masters,
é que eles acreditavam que o cliente não via tanto ganho dessa etapa e que ela era muito parecida com a app, então ela não estava realmente gerando o resultado esperado. Mas ela é muito importante sim para conseguir ter esse alinhamento e buscar aprofundar um pouco do que foi conseguido no diagnóstico. Em relação ao lead time, ao tempo médio de negociação, ele se manteria no mesmo tempo, então ele não seria afetado, porque essa reunião, tanto de diagnóstico quanto de DE, aconteceria no meio desses 10 ou 13 dias. Certo? E eu acredito que ele seja sim, que ele é eficiente sim, visto que o planejamento é uma etapa muito importante para fazer com que o projeto dê certo. Em consultoria sênior a gente vê que esse tempo é ainda maior, porque a gente não seria muito ruim a gente cortar esse tempo, que a gente teria muitas falhas no momento da execução. Gustavo. André, analise, com o auxílio de indicadores, o desempenho da empresa no âmbito melhorias em consultoria no planejamento estratégico passado, de 2012 e 2014. Melhorias em consultoria. Isso. Certo. Em relação aos indicadores que a gente observou de 2012 até 2014 no planejamento passado, a gente observa que a gente teve, como já tinha dito na pergunta do conselho, a gente teve ganhos de NPS e ao mesmo tempo a gente teve falhas no nosso IC. O que a gente percebe também, conversando com os diretores e diretoras de gestões passadas, que a gente teve ganhos de melhorias nos nossos portfólios. A gente conseguiu utilizar novas metodologias, eles estão focados agora mais em gerar um resultado que seja efetivo para o cliente e não só um relatório como era feito anteriormente. E ao mesmo tempo a gente teve algumas piorias, como por exemplo, na qualidade física mesmo das entregas, que antes era feito em capa dura e agora a gente estava realizando em capa mole e voltamos agora a buscar essa melhoria. Mas eu acredito que em relação à melhoria dos portfólios, dos nossos projetos, a melhoria da nossa consultoria, a gente está conseguindo ter avanços contínuos e graduais, e a gente consegue ver isso como a gente continua buscando sempre orientações nos nossos projetos e os resultados estão sendo efetivos mesmo. Silvio. Maio, na pergunta do conselho, você falou que esse ano os resultados do indicador do NPS estão sendo satisfatórios, o que não é uma verdade, visto que ainda não alcançamos a meta semestral. Então eu queria saber como que o diretor de projetos pode atuar para reverter essa situação e em que o resultado negativo do NPS pode impactar a nossa empresa, tanto na saúde de marketing quanto na saúde de projetos. Tá, não sei se foi mal entendido. Os indicadores foram bons em relação de 2012 a 2014, de NPS. E esse ano a gente está tendo bons resultados, mas há algumas falhas que estão evitando com que a gente consiga atingir essa meta semestral. E desculpa, eu não esqueci da pergunta. Eu quero saber como que o diretor de projetos pode atuar para reverter a situação, visto que a gente ainda não atingiu a meta, e o que o resultado negativo pode trazer de impacto para a empresa. Tá, o que um resultado negativo vai impactar para a gente é que hoje a nossa principal chegada de clientes é via indicação. Então, se no momento a gente tem muitos clientes detratores, isso no médio a longo prazo vai resultar em perda de clientes que poderiam chegar tanto para a sala de marketing quanto para a sala de projetos. Em relação ao que a gente pode fazer para buscar então melhorias no indicador NPS em si, o diretor ter um bom acompanhamento. Tendo um bom acompanhamento, algumas falhas de execução que poderiam acontecer, como foi no caso da DICAL desse semestre, podem ser evitadas, e com isso a gente vai garantir sempre seguir o escopo e buscar melhores resultados. E esse acompanhamento, observando onde estão os erros, também vão ser insumos para novos planejamentos, e aí vai evitar futuros erros de execução e conseguir sempre esse ciclo de um bom NPS. Obrigada. João. André, voltar um pouco na pergunta do Fernando aqui. Você apresenta como problema a falha na assertividade de escopo. Fato esse que não ocorreu nos últimos 12 meses na célula de projetos. Para a solução de tal problema, você apresenta uma solução antiga, que é a declaração de escopo, que é basicamente uma proposta técnica.
que teve seu uso reduzido devido à dificuldade de agregar valor entre a etapa de declaração de escopo e de planejamento do projeto, como você mesmo disse, e principalmente pela necessidade constante de fechamento de projetos. Então, como você sabe, cada dia que passa dentro do IC que você não fechou um projeto impacta negativamente e contribui inclusive para o não desenvolvimento do membro naquele período. E aí, para reduzir esse lead time de negociação e agora com o gerente de negócios que tem uma capacidade de aprofundar ainda mais o planejamento e se dedicar mais àquilo, a gente tem conseguido reduzir esse lead time de negociação e não perder a qualidade dentro do escopo. Como você acredita que esse ponto de vista, essa mudança vai impactar no resultado da célula? Acrescentar novamente a declaração de escopo vai mudar no resultado da célula? Tá, como eu tinha dito pro Fernando, o tempo gasto com esse diagnóstico aprofundado ou com a declaração de escopo não é um tempo muito grande, visto que é uma reunião dentre os 10, 13 dias do tempo médio, do lead time, que a gente tem hoje, que é a nossa meta, atingir. É importante que isso seja demonstrado para o cliente, que a gente está tendo uma maior, que a gente esteja buscando um melhor alinhamento com o que ele espera, visto que em muitos projetos a gente observa que o que é proposto, na verdade, é um pouco diferente do que o cliente estava esperando. A gente vê isso com muitas reclamações dos gerentes de projetos em relação ao planejamento em si. E o que isso vai... É importante também que nesse momento do diagnóstico aprofundado ou da declaração de escopo, que esse alinhamento do gerente de negócio com o gerente de projetos seja possível dar um melhor conhecimento técnico para realizar o escopo. E com isso a gente evite algumas falhas, visto que o gerente de negócio é uma pessoa que muitas vezes fica 6 meses como consultor e já entra diretamente para negociar. E não é uma pessoa que participou de todos os portfólios da empresa, não tem um conhecimento técnico tão vasto quanto alguém que está executando 3 projetos sempre em conjunto. Então vai ser apenas um ganho, logicamente talvez esse tempo que a gente tenha maior impacto do... Acabou o tempo, Maia. Eloá. Maia, eu quero que você avalie e critique o posicionamento da célula de projetos dentro dos treinamentos da empresa, seja das capacitações de consultor líder, ou do processo trainee ou da pré-transição, e me diga como diretor você atuaria para melhorar essa atuação. Tá, eu sinto que há uma falha nesse semestre, a gente observa uma falha nesse semestre quando eu atuei como gerente, que foram feitas poucas capacitações, a gente aproveitou pouco a nossa semana de consultor líder, mas que ao mesmo tempo a gente conseguiu ter uma maior participação dos gerentes no processo trainee, dando ensinamentos e até reformulando o nosso portfólio. O que era apresentado antes, a gente via que tinha algumas falhas. Como diretor, eu acredito que essa maior presença do diretor no momento do processo trainee vai conseguir ajudar naqueles pontos que eu falei, de selecionar melhor os membros, conseguir ter mais insumos para alocação e buscar sempre que eles consigam ter um melhor conhecimento técnico nesse momento de aprendizagem. E também é importante, junto com a transição antecipada e a nossa parceria com sempre os CJs e parceiros, que a gente busque esse conhecimento de fora, de pessoas mais preparadas, que já estão inseridas no mercado de trabalho, que eles venham dar capacitações, que a gente consiga então ter esse bom contato, e aí a gente vai conseguir que os nossos consultores se desenvolvam mais, que a célula de projeto seja mais ativa no desenvolvimento dos membros, não só dentro da parte prática, e que a gente consiga atingir o objetivo final da transição antecipada, que é tornar pessoas já mais preparadas para o momento de se tornarem gerentes e assumirem cargos de maior responsabilidade. Pedro Sena. André, eu queria que você... na sua proposta você comenta muito sobre resultados, sobre uma cultura voltada para resultados. Eu queria, com base nisso, nesses argumentos, eu queria que você avaliasse para mim, por favor, o desempenho do principal indicador nosso da empresa, referente a que a gente projetou como meta e referente ao que foi consolidado mês a mês. Eu queria que você avaliasse isso ao longo do último trimestre e me falasse o que contribuiu para a gente ter os resultados consolidados nesse último trimestre. Tá. Em relação ao nosso principal indicador, que no caso é o IC, de horas vendidas, no último trimestre a gente conseguiu, a gente não conseguiu bater a meta em todos os meses, teve um mês que a gente conseguiu ultrapassar essa meta, quando a gente atingiu
mais de 90% do IC, que demonstra que a gente está tendo um bom esforço comercial, a gente está sempre se aproximando da meta, mas a gente ainda não consegue bater atingir, né, o que a gente propôs. É importante que essa cultura por resultados faz com que toda a empresa, não só a parte de negociação, mas a parte de marketing, também é responsável por essa interface com a chegada de clientes, busque estar melhorando para que no próximo semestre a gente consiga então fazer um planejamento mais assertivo e que a gente consiga bater as metas propostas. E com isso, pensando também nos problemas de entrada do crescimento do corpo técnico no momento da efetivação do CNIS, que a gente consiga fazer um bom planejamento para evitar que tenha essa falha, essa quebra no segundo mês de gestão, como foi proposto como você mesmo propôs, né? Que o segundo mês de gestão é muito importante para garantir, há uma grande correlação para garantir que o IC do semestre tenha bons resultados. Diego. André, você demonstra na sua proposta que seria mais eficiente aumentar a rentabilidade real do que aumentar o preço da hora. Hoje, o que mais impacta a rentabilidade real dos projetos são os atrasos. Qual será o diferencial da sua gestão em comparação com a gestão atual para reduzir os atrasos dos projetos? Eu acredito que, como já foi dito, na gestão atual faltou um pouco de acompanhamento junto com os gerentes. Essa falta de acompanhamento, essa falta de cobrança, que só veio a ser feita mais pelo início do semestre, fez com que a gente não conseguisse estar buscando sempre os melhores indicadores. Eu não conseguia entender essas falhas para também ter uma maior cobrança com os meus consultores. Eu acredito que é muito importante esse acompanhamento seja feito semanalmente e que toda a equipe seja alinhada e, por exemplo, caso haja um problema de atraso com um gerente ou outro, consiga dar um suporte, consiga explicar ações que ele já fez para evitar esse atraso e que com esse acompanhamento busque uma reformulação ali do project para diminuir a duração das etapas, com que as pessoas entendam o quão impactante vai ser o atraso para toda a empresa. Eu sinto que há uma falha no momento que a gente apresenta os nossos indicadores para a empresa na reunião de membros, que não é demonstrado quais projetos que estão tendo maior atraso. Nisso a gente não consegue demonstrar para os consultores qual é o impacto que eles estão gerando. Entendeu? Eu acredito que esse melhor acompanhamento e essa melhor formação de uma equipe vai conseguir ajudar na redução dos atrasos. Com isso, ter uma melhor rentabilidade real dos projetos. André, em sua proposta você coloca em questão a cultura sobre a obstinação por resultados. Nesse semestre, como gerente, você conseguiu acompanhar então o alcance de vários resultados, seja no IC, seja com conformidade de carteira e os indicadores tangíveis da ação. Então, eu queria ouvir de você o que você, na sua gestão, caso eleito, pode trazer com processos internos, ou seja, com ações concretas, para que isso seja uma constante dentro da ação. Em relação à obstinação por resultados e alcance de indicadores. Novamente, eu acredito que essa falta de alinhamento dentro da célula fez com que não houvesse formação de uma equipe e muito da gestão interna não fosse repassada pelos gerentes. Eu acredito que há necessidade que os gerentes tenham uma maior participação na gestão para que eles consigam entender melhor o impacto que eles vão ter nos indicadores. Nessa gestão, a gente está conseguindo obter bons resultados, mas há uma falha que a gente não está conseguindo ser tão transparente quanto a gente poderia. A própria política de relatórios de gestão, que vai ser feita semestralmente, vai conseguir passar melhor para a empresa como um todo esses indicadores e com isso que todos consigam ter essa busca, essa obstinação por melhorar continuamente a empresa. Antigamente, conversando com os diretores, a gente observa que muitas pessoas antes botavam ao CJ como em primeiro lugar e por isso eles tinham um foco muito grande para estar sempre buscando e melhorando o lugar que a gente trabalha. É o que a gente fala de ter uma atitude de dono. A gente tem que conseguir entender que o que está aqui é para o nosso desenvolvimento, que
que o impacto positivo é para a gente e que a gente tem que estar sempre buscando, então, melhorar, para poder, então, ter um crescimento pessoal e da empresa como um todo. Nery. André, você falou que um ponto crítico é essa falta de alinhamento entre os gerentes de negócio com alguém que tem um conhecimento mais técnico. Eu queria saber, como diretor de projetos, como que você ia garantir esse alinhamento, porque eu acredito que seja mais responsabilidade, o que mudaria esse cenário seria o próprio gerente. Como que o diretor de projetos atuaria nesse maior alinhamento? Então, é necessário que o diretor ele seja a pessoa que esteja liderando essa equipe, validando os resultados e também puxando as pessoas para realizar todos os processos em termos da célula. Então, no momento que o diretor esteja mais presente, pedindo que os gerentes participem das negociações, participem dos diagnósticos aprofundados e das DS, em conjunto com os gerentes de negócio, e ao mesmo tempo pedindo com que o gerente de negócio faça um follow-up dos projetos que ele planejou, para ele conseguir entender onde estão as fases de execução, nesse momento que vai ter uma melhor conexão, então, entre essa divisão das células, não vai ter uma perda de informação tão grande ali com quem planejou e com quem está executando. Então, o diretor tem que ser a pessoa que está unindo, tem que ser a ponte entre o gerente de projeto e o gerente de negócio. De fato, cobrando com que isso realmente ocorra. Bora, Elix. André, transição intensiva em projetos. Tendo em vista que a gente vamos rodar o piloto esse semestre, eu queria que você fizesse uma análise dessa diretriz, pensando nas falhas que a gente já cometeu, nos aprendizados que nós já temos, e que, se você concorda ou não com essa diretriz, como que você vê a análise dessa diretriz dentro da gestão atual? Tá. Eu concordo muito com a diretriz. Eu acredito que a transição tem que ser feita antes e não a partir do momento que você esteja atuando no cargo, visto que a gente consegue, então, evitar alguns problemas de gestão ali no momento que a pessoa ainda está aprendendo, ganhando maturidade com o cargo. O que a gente observa nesse semestre, que a gente está aprendendo para ver como que vai ser melhor executada pelo semestre seguinte, é que a gente precisa já ser mais organizado para evitar que ocorra um atraso nesse momento, visto que agora a gente vai ter um tempo menor para executar essa transição, visto que a troca de gerência já é no fim desse mês e não foi executado ainda a transição. E, para mim, o que deve ser inserido, como eu tinha dito, é uma transição com competências. Como a gente tinha um tempo menor esse semestre, a gente optou por fazer uma transição apenas com conhecimento técnico, aprofundando o que a gente aprendeu no trainee, para não tornar algo também muito repetitivo e desmotivador, mas que competências como liderança, soluções de problemas, oratória, que são essenciais para um gerente de projetos, ter um bom contato com o cliente, consiga gerenciar toda uma equipe. Então, é necessário que essas competências também sejam inseridas no processo. E, como eu tinha dito, atuar muito em parceria com sempre o CJ e parceiros, que vão conseguir dar uma melhor capacitação para os consultores líderes. Matheus. Você disse que para integrar a célula de gerente de projetos, você faria o melhor aproveitamento da reunião de projetos e também talvez reuniões semestrais. Mas eu não acho que isso seria realmente uma solução para esse problema que você apontou de um desalinhamento da gerência. Eu queria saber se você tem outras iniciativas a respeito disso. Olha, no caso, além disso, o que é necessário é uma cobrança. É buscar que a equipe seja alinhada. O que era feito antigamente nas gestões anteriores era ter, por exemplo, um fim de semana que juntavam todos os gerentes de projetos e, nos casos, os CMs mais os diretores, e eles faziam o planejamento do semestre junto, entendiam quais seriam os resultados que cada um ia ter que buscar, para que todo mundo entendesse, então, qual que é o impacto de cada um, para que cada um entendesse a sua participação dentro das metas, né, que a gente tem que concluir. E hoje eu sinto que não teve um contato muito bom entre os próprios gerentes. Eu conversava muito pouco com os outros consultores, e os outros gerentes também procuravam muito pouco para ter uma boa conversa. Eu acredito que isso tem assim um bom ganho,
e que, tanto utilizando as reuniões melhores, as reuniões de projetos, para entender as falhas de planejamento e as falhas de execução, a gente vai conseguir ter um melhor alinhamento. E essa cobrança para que haja o contato entre eles é essencial, entendeu? Senão a gente vai ficar no que ocorreu esse semestre e não vai ter uma equipe buscando resultados. Maria Luísa. A minha pergunta ela tange um pouco a do mérito com relação à transição. Pelo que eu entendi da sua proposta, ela é muito centralizada no período de CL e nas capacitações para CLs. E eu acho que essa ação realmente ela seja eficiente no que tange a desenvolvimento de soft skills e conhecimento de portfólio. Mas eu queria te perguntar o que você, como diretor, faria para garantir essa transição de gerentes no que consta a conhecimentos gerenciais, principalmente domínio de ferramentas como o Project, que hoje eu vejo, acho que muitos veem, que é deficiente em muitos gerentes. Tá. No momento que eu coloquei que há necessidade de competências e também de soft skills, estão inseridas todas as competências que a gente espera que um gerente seja capaz de executar. E dentro disso estão inseridos a importância de entender o que é uma curva S, o que é um Project. E tanto que na transição atual planejada já tinha uma aula unicamente para o Project, para que a pessoa consiga já gerenciar um projeto a partir do momento que ela tem ele em mão e não que ela fique com muitas dúvidas, como a gente ocorreu no início desse semestre, em que nenhum dos gerentes teve transição e a gente tinha muitas dúvidas e tinha que ficar sempre recorrendo aos diretores. O impacto disso era que a gente atrasava, a gente tinha erros ali no nosso gerenciamento interno, a gente tinha complicações para passar isso para a curva S. Então, dentro das competências, não estão incluídos unicamente soft skills, mas também toda a necessidade que a gente vê para o gerente. Quais são os indicadores da célula, como que a gente vai atuar em cima deles, como que a gente utiliza o Project. Você acha válido ensinar esses ferramentas gerenciais por série, que não tem necessariamente plano de carreira de gerente? Então, é importante que a gente, com alinhamento com a célula de RH, a gente consiga delimitar quais pessoas vão buscar um gerente de projetos e negócio e quais vão buscar outras gerências das demais células. E para os que forem atuar dentro da célula de projetos, realizem o Project. Para os demais, eles realizem os demais softwares, como no caso do GRC, poderia ter um treinamento para o Kanbanize. Savoy. André, você citou que uma forma de diminuir a sobrecarga na diretoria de projetos seria delegando mais tarefas aos gerentes. Eu queria saber como se daria isso em dois pontos de vista. Primeiro, quais tarefas podem ser delegadas e como você garantiria que a diretoria está acompanhando essas tarefas, visto a própria sobrecarga da rotina. E segundo, como evitar que apenas repassar essa sobrecarga para os gerentes e comprometendo a execução e a negociação pelos gerentes. Tá. Inicialmente você falou que vai ter uma dificuldade de acompanhamento por conta da sobrecarga do diretor, mas exatamente no momento que ele faz essa delegação das atribuições, ele vai ter um tempo, então, um tempo que ele utilizaria para realizar essa gestão interna, que ele vai estar podendo fazer essa validação. E os pontos que tangem a essa gestão interna são planos de ações da célula, por exemplo, no caso as diretrizes. Por exemplo, como a transição antecipada, que seria muito complicado de ter uma participação unicamente dos diretores fazendo esse plano de ação, e é muito mais simples se for delegado para os gerentes, cada um tem um conhecimento melhor em cada portfólio, que consiga então estudar, buscar novas metodologias para dar essa transição, certo? E com isso a gente vai conseguir realizar melhor e concluir os planos de ações previstos. E a sua segunda pergunta era... Como está que isso comprometa a execução do projeto? Como isso se compromete em relação à sobrecarga? A questão é, na gestão passada, a gente tinha consultores massas que tanto negociavam quanto executavam projetos. Então hoje a gente espera que com essa divisão, os gerentes de projetos tenham um tempo que seja dedicado à célula, que seja dedicado a buscar novos conhecimentos e gerar esses resultados internos para a empresa. Eu acredito que não há pode haver uma sobrecarga, mas é um cargo que realmente exige uma maior participação por parte de quem queira se tornar um gerente. Marcelo Canabrava. Vou passar a minha vez, porque já respondeu meu pedido. Lucas Balt. André,
você viu, como gerente de projetos, um problema de escopo, uma vez que foi citado que o problema da cliente era tal e não era aquele. E que mesmo fazendo um projeto melhor, o NPS foi baixo. Como você, se você pegar o cargo de diretor, como você melhoraria essa atividade do escopo e verificaria se ele está correto mesmo? Tá. Essa verificação ela é mais um ciclo, entendeu? O ciclo do acompanhamento e da validação das negociações. No momento que você consiga ter um bom acompanhamento para entender quais são os erros de planejamento e com que você evite que eles venham a ocorrer para futuros planejamentos, que você vai conseguir então evitar que voltem a ocorrer falhas na execução e com que a gente tenha planejamentos mais efetivos, mais corretos. No caso que você está citando, essa falha ocorreu muito por conta de uma falta de alinhamento com o que o cliente esperava. No caso, o cliente esperava receber algo muito maior do que a gente simplesmente tinha oferecido para eles no nosso planejamento. Então é por isso que, novamente, a importância de ter um bom alinhamento ali no momento que vai ser feita essa negociação. Você realmente entenda o que o cliente está solicitando para ver se é possível a gente oferecer e oferecer o que a gente consegue executar. Certo. Com essa pergunta do Lucas, a gente encerra a sabatina. Chega. Tem mais 10 segundos. Não, tem mais 20 segundos, ela não parou por nós. Não. Não, tá zerado já, não. Beleza. Gustavo. Ok, foi massa. Então,